Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Aproveitando que você se encontra de pé, convido você a pegar a palavra do Senhor, abrir no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo, obrigado. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Glória a Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Deus faz presente neste lugar. Deus tem algo para o seu coração nessa noite. Você não está aqui por acaso. Tenha certeza que Deus tem algo para o seu coração nesta noite. Aleluia. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Podemos ler? Marcos 4, versículo de número 35. Aleluia. Diz assim, podemos ler? Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. 38. E ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquietai-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estás tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Põe a mão na altura do seu coração. Esta é a palavra de Deus. Senhor, estamos aqui nesta noite, meu Pai, para cultuar ao Senhor no último culto de domingo, Senhor. Sabemos que tivemos um ano de 2020 de muitas tempestades, mas até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos sustentado com suas destras das suas mãos, porque Tu és fiel, Senhor. Meu Deus, eu quero neste momento, meu papai querido, meu papai amado, é necessário que o vaso nesta noite se diminua, mas o Senhor venha crescer neste lugar, Pai, poderosamente, meu Pai. O Teu povo que está aqui nessa noite possa sair daqui diferente, meu Pai, possa sair daqui transformado pelo poder, pelo renovo da Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. E nós cremos, Pai, que todos que estão aqui nessa noite passarão para o outro lado, passarão para o lado das promessas que o Senhor tem para cada homem e mulher de Deus que está aqui nessa noite, meu Pai. Se talvez alguma tempestade da vida impediu que este povo continuasse no barco com o Senhor, hoje o Senhor chama nós pelo nome e nos traz de volta para o barco, porque independente da tempestade, a ordem dos céus para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas nessa noite, no barco, porque você vai passar para o outro lado. Fique diante de Jesus, volte para Jesus. Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: você precisa voltar para o propósito, você precisa voltar para o chamado, porque tenho grandes coisas na sua vida para realizar, e eu quero começar o ano de 2021 na tua vida, um ano muito diferente do que você teve em 2020. Deus pede para você voltar para o propósito, volte para o chamado é dele, ele te chamou, ele te ungiu, ele te separou. Então por que você tem dito não? Por que você tem parado por causa da tempestade? Ei,
Deus é um Deus que nessa noite vai cessar tempestade. Deus é um Deus que nessa noite Ele nos traz de volta, para voltarmos a crer que o Deus que cessou o vento, que Deus que cessou a tempestade, naquele momento onde estavam os discípulos, Ele faz presente neste lugar, Ele faz presente neste lugar, e Ele vai agir sobre a tua vida nesta noite. Ele está agindo na tua casa. Você que está me assistindo, Ele começou a agir sobre a tua casa, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. Meu Deus, eu te peço mais uma vez, usa-me, Senhor, para que tu cresça e eu diminua nessa noite, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Podeis assentar aplaudindo a Jesus, aplaudindo, exaltando, glorificando a Jesus. Nós viemos nessa noite, no último domingo do ano. Você não veio ver mais uma igreja, você não veio assistir mais um culto, você veio porque o Pai quer cessar as tempestades contra a tua vida. O Pai está te chamando de volta, filho. As tempestades não são maiores do que eu. O tema nessa noite é: em meio à tempestade, o que fazer? Em meio à tempestade, o que fazer? Vivemos um ano de 2020, um ano que verdadeiramente para nós foi um ano de superação. O ano de 2020, que foi um ano que por causa desta doença, por causa desta pandemia, um ano que por causa do homem, aleluia, um ano por causa do homem e do poder de vidas estão sendo ceifadas. O homem, por causa dessa doença, por causa do homem, por causa do poder, vidas estão sendo ceifadas, sem direito a um velório, por causa do poder e por causa do homem, vidas estão sendo ceifadas, sem poder ter um velório. Uma tempestade que pegou todas as religiões. Não tem católico, não tem evangélico, não tem budista, não tem kardecista, não tem umbanda. Essa enfermidade pegou toda a classe de religião, pegou toda a classe social. Uma tempestade que vem assolando o mundo. Uma tempestade onde as grandes potências são as mais atingidas, e as potências menores, as menos favorecidas, eram as que eram as menos atingidas. Tantas incertezas, não é verdade? Que ano 2020 foi esse? Um ano de tantas incertezas, um ano de medo, um ano de apavoramento, um ano de desespero, um ano de percas, um ano de tristezas, um ano de inseguranças, um ano de isolamento, uma tempestade que parece que não ia ter fim, parece que não tem fim, uma tempestade que nos provou que o dinheiro não pode nada, que o orgulho não leva a lugar nenhum, uma tempestade que nos tirou o direito de ir e vir, uma tempestade que nos tirou o direito de eu ir e vir, uma tempestade onde aproximou e distanciou muitas pessoas de Deus. Essa tempestade, essa doença tem te aproximado de Deus ou tem distanciado você de Deus? Uma tempestade que levou a Deus, aleluia, uma tempestade que levou a muitos que cultuar a Deus não é mais prioridade. Não tem mais a prioridade de querer estar cultuando ao Senhor. Tanto faz querer vir, tanto faz não querer vir, mas não prioriza mais cultuar ao Senhor, porque a tempestade trancou as igrejas, e o povo ficou trancado em casa. Então acho que cultuar ao Senhor em casa é o suficiente, mas a Bíblia fala que eu e você, nós devemos cultuar com os irmãos, ter uma igreja para cultuar. Uma tempestade que, em vez de unir família, era uma tempestade que foi feita para unir famílias, porque era obrigado a passar mais tempo juntos, mas na verdade se distanciaram cada vez mais por causa da internet.
uma tempestade que nos levaria a refletir como eu e você, como nós estamos agindo como homens e mulheres cristãos, como nós estamos agindo como homens e mulheres de Deus. E para muitos não tem sido muito importante como o nosso comportamento diante dessa tempestade. Uma tempestade que em meio ao caos e tristeza, existem ainda países mal intencionados tirando proveito dessa tempestade. Uma tempestade onde o culto no lar, onde o culto na tua casa precisava voltar a ser prioridade, mas muitos não têm dado a devida importância de cultuar na tua casa junto com a tua família num dia propício. Muitos não foi dada importância devida. Não sabemos o que ainda está por vir, mas eu creio que eu, você, nós podemos profetizar que no nome de Jesus, 2021 será um ano de céu aberto em todas as áreas da sua vida. Eu, como profeta do Senhor, como pregador do Evangelho, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa. 2021 será um ano de céus abertos sobre a tua casa, em nome de Jesus. Será que você crê? Mas para que o céu se abra sobre a tua casa, para que o céu se abra sobre a tua vida, sobre a tua família, eu, você, nós precisamos ser as respostas dos céus e não esperar uma resposta do céu. Você precisa ser a resposta para o céu e não esperar que venha uma resposta do céu. O homem de Deus e a mulher de Deus precisa ser a resposta do céu. Sabe por que pegou fogo no altar contra 450 profetas? Porque os 450 profetas lá que oravam, se batia, se sacrificava, tirava sangue do corpo. Por que que o céu não se abriu? Porque existia 450 profetas que não tinha livre acesso com Deus. Eram 450 homens e mulheres que verdadeiramente não era a resposta do céu, mas queriam uma resposta do céu. Quando Elias, um profeta de Deus, orou, quando Elias era o homem de Deus, era o homem a resposta do céu, o que aconteceu? O fogo desceu sobre o altar. O fogo dos céus precisa descer sobre a tua casa. O fogo do céu precisa queimar continuamente dentro de você. Precisa queimar. É tempo de eu e você, nós, sermos a resposta do céu. Seja a resposta do céu para a sua casa. Em uma tempestade, o que fazer? Jesus havia dado uma ordem para os discípulos: vamos e passamos para o outro lado do mar. Qual foi a ordem que Deus deu para você, que você teme em não obedecer? Qual foi a ordem que Deus deu para você, que você acredita, que você acha que não tem mais solução? Qual é a ordem que Deus deu para você, onde mandou continue marchando, continue caminhando, e você parou, talvez por causa da tempestade? Veja bem, toda vez que estivermos disponíveis a viver uma nova experiência com Deus, se prepare para a tempestade. Se você em 2021, que é o ano dos céus abertos sobre a tua vida, se em 2021 você quer viver o sobrenatural de Deus, se em 2021 você quer um ano de céus abertos sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, sobre a tua família, sobre a área profissional, vida financeira, se você quer um ano de céus abertos, se prepare para a tempestade, mas a maior tempestade que eu e você, nós vamos enfrentar, vai ser a sua renúncia, a minha renúncia, a sua renúncia, para satisfazer a Ele, para que os céus se abram. Se prepare. Não estou falando
falando para você aqui uma religiosidade. Eu estou falando para você a palavra de Deus. O céu precisa se abrir sobre a tua casa. O céu precisa se abrir sobre a tua vida. 2021 precisa ser diferente, independente que acontecer. Eu quero dizer para você que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se Ele quiser, Ele dá um fim nessa tempestade que está assolando o mundo afora. Se não deu um fim ainda, talvez aqui ainda não aprendemos nada. Não aprendemos ainda nada, infelizmente. Aleluia. Eu acredito que Jesus aqui, quando pegou os discípulos de tardezinha, no final da tarde, no início de noite, eu acredito que Jesus estava querendo levar os discípulos para um outro nível de intimidade, e mostrando que no meio de qualquer tempestade, se Jesus estiver juntinho de nós, conseguiremos vencer. Eu acredito que Jesus pegou os discípulos, vamos partir para o outro lado, vamos no barco, estavam vários barcos. Eu acredito que Jesus, junto com os discípulos, queria mostrar para os discípulos que ainda há outro nível para ser alcançado em Deus. Ei, enquanto você se encontra em vida, o seu nível de intimidade com Deus precisa ser profundo, precisa ser profundo, precisa ser profundo. Saia do raso, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Filipenses 1:21, Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Filipenses, para a igreja de Filipos. Ele diz em Filipenses 1:21, dizia assim: olha Paulo dizendo, porque para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Um perseguidor de crente, ele escreve uma carta dizendo, para mim, viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo sofreu várias tempestades na vida. Paulo sofreu várias perseguições. Mas ele tinha uma convicção que para ele o viver, vivo para Cristo. Se morrer, morro com Cristo. Em muitos momentos da vida de Paulo, ele foi a resposta do céu. Em muitos momentos da vida, na cadeia, ele não esperava a resposta do céu para ele, não. Em um momento da vida, Paulo na cadeia, preso, açoitado, não tendo forças carnais, mas o seu espírito era forte. E no momento de Paulo na cadeia, ele escrevia para as igrejas, para fortalecer a fé dos irmãos, para fortalecer a fé dos irmãos. O que você tem feito com os irmãos que não vêm na igreja? Você tem lançado uma mensagem de Jesus na vida dele? Ou você tem perguntado de curiosidade mesmo, para saber se ele está onde, por que não veio? Você lançou uma palavra na vida de alguém hoje? Você convidou alguém hoje para vir no culto? Você compartilhou o panfleto da tua igreja? Você compartilhou que é a mensagem que hoje nós teríamos o último domingo? O que você tem feito para ser a resposta do céu? Tem prendido com tantas coisas, tem deixado o reino de lado, tem se aprisionado com tantas coisas, mas tem deixado o reino de lado. Paulo preso, ele escrevia para as igrejas. O que você tem escrito para as igrejas? O que você tem escrevido para as igrejas? Para o seu irmão, para a sua irmã, que está distante, que você sabe que está no laço do pecado, está presa, aprisionado, que você tem feito, que você tem falado, que você tem orado. Paulo foi a resposta do céu, em meio à tempestade. Então os discípulos ficaram apavorados, em meio à tempestade. Mesmo eles sendo perito em tempestade. Olha, os discípulos eram perito. Eles eram perito em tempestades. Eles sabiam, eram peritos em tempestade, em alto mar. Não foi a primeira vez que eles passaram por uma tempestade. Não foi a primeira vez, com certeza. Eles já tinham passado antes. Mas aquela tempestade causou apavoramento
amedrontamento nos discípulos. Aquela tempestade, os discípulos ficaram amedrontados, acharam que iriam morrer. Com certeza, os discípulos tinham passado por várias tempestades. Com certeza, eles conseguiram sobreviver sobre várias tempestades. Mas naquela tempestade, Jesus queria mostrar para eles que existe tempestade em nossas vidas, que só vamos vencer, que só vamos passar se tiver juntinho dele, juntinho dele, juntinho dele, juntinho dele. Porque quando você estiver juntinho dele, quando você estiver próximo dele, a tempestade talvez está quase te acabando, está quase te tirando você da presença dele, mas é o Espírito Santo de Deus que intercede com nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai fazer você gritar: socorro, Jesus! Foi o que os discípulos fizeram, gritou por socorro. E Jesus estava dormindo tranquilo, porque Jesus havia dado a promessa para eles: nós vamos passar para o outro lado. Mas quando nós somos carnais, deixamos de crer na promessa para satisfazer a nossa carne. Ei, não é tempo mais de sermos carnais. É tempo de eu e você nós sermos espirituais. Aleluia. Sharei kandalabanderras. Vidas foram ceifadas por causa dessa doença, mas vidas também foram curadas. Foram muitas, milhares e milhares de vidas ceifadas, mas foram milhares e milhares de vidas curadas. No Natal, você orou pelas vidas, dia 25 à meia-noite, quando o mundo soltava fogos. Eu, a pastora e o Cezinha estavam de joelho dobrado, clamando pelas vidas que perderam, para os parentes, pelas vidas que perderam parente por causa dessa tempestade. Quantas vidas foram ceifadas, mas vidas foram curadas, aleluia. Para alguns, o ciclo da vida terrena se acabou. Para alguns, por causa dessa tempestade, o ciclo da vida terrena se acabou, mas poderá se iniciar uma vida eterna no tocar das trombetas. Agora, para nós, eu, você, nós nos encontramos em vida. Você está vivo? Será que você pode dar um glória a Deus pelo fogo de vida estar sobre as tuas narinas? Será que você pode aplaudir Jesus porque você encontra em vida? Você não perguntou para Deus: Deus, por que será que eu ainda estou vivo? Por que será que eu sobrevivi sobre essa tempestade? Sabe por quê? Nós que se encontramos em vida nessa terra, precisamos rever o nosso conceito no meio dessa tempestade e voltar a ser sedento para viver o propósito dele. O propósito dele em nós continuamente. Você precisa viver o propósito dele. O propósito dele precisa ser prioridade na tua vida. A tempestade está aí, é fato. É fato que a tempestade está assolando este mundo. É fato, isso com certeza ela está aí. Embora, volto a dizer, há pessoas interessadas nessa tempestade dure muito e muito tempo. Mas no nome de Jesus o Senhor vai cessar essa tempestade. A tempestade está aí, é fato. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso também está. Sabe o que precisamos fazer? É jamais sair do barco onde encontra Jesus.
porque o outro lado te espera. O outro lado te espera, igreja. E juntos, eu e você, cantaremos o hino da vitória. Cantaremos o hino da vitória. Entende, igreja? Foi em meio a várias tempestades que foi manifestado a glória de Deus. Foi em meio a várias tempestades que foi manifestado a glória de Deus. Eu creio que nos dias de hoje não será diferente. Para que você pudesse estar aqui hoje sentado, responda para você mesmo. Para que você hoje pudesse estar aqui sentado, assistindo esse culto. Para você que vai me assistir online, você pudesse estar aqui hoje. Quantas tempestades você passou? Quantas tempestades você teve que suportar? Quantas? E você hoje está aqui sentado para glorificar e exaltar a Ele. Será que Jesus quer você sentado? Ei, este lugar onde você está sentado é de uma alma que você vai ganhar para Ele em 2021. Porque eu profetizo no nome de Jesus que em 2021 o seu coração não vai sangrar, o seu coração vai doer, ao ponto de as suas lágrimas, seus olhos cair em lágrimas de compaixão e de amor pelo perdido. Me perdoe com todo respeito. É hora de eu e você, nós, arregaçar as mangas e começar a levar o Evangelho de Cristo, porque não é mais tempo de perder tempo, é tempo de eu e você, nós, desejarmos ganhar o perdido. É tempo de querermos ganhar o perdido. Eu estou quase concluindo, mas eu vou concluir falando de algumas tempestades, que você com certeza já ouviu falar. Quem já ouviu falar da tempestade do Mar Vermelho? O Mar Vermelho era o fim de uma jornada para os egípcios, mas para o povo de Israel era um ponto de travessia. A prisão, para muitos para todos representava lugar de condenação. A prisão para todos representava lugar de condenação. Para José, representava o lugar que Deus ia promover conexões, que ia tirar ele. O deserto era escassez para muitos, mas para o judeu foi lugar de provisão. A manjedoura era o local de alimentação dos animais. A manjedoura é o local de alimentação dos animais. Para José e Maria, foi o local onde foi gerado o meu Salvador. É só meu ou é seu também? Será que é só meu ou é seu também? Se é seu também, será que você pode aplaudir o Salvador? Será que você pode aplaudir o Salvador? Aleluia! A cruz era condenação de morte. A cruz era condenação de morte. Para nós, se tornou a nossa salvação. Não importa a tempestade que você estiver passando, porque se você estiver no centro da vontade de Deus, Ele cessa a tempestade. Igreja do Senhor Jesus, 2020 está prestes a chegar ao fim, está prestes a acabar, mas o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Toda tempestade sempre vai chegar ao fim. O que não podemos jamais é pôr fim no propósito e nas vontades de Deus para nossas vidas, por causa da tempestade. Vamos juntos, em nome de Jesus, chegar do outro lado, chamado vida eterna. Você está aqui de passagem,
Para de se aprisionar nos prazeres deste mundo. Para de se aprisionar na bebida, no álcool. Para de se aprisionar nas drogas. Para de se aprisionar no cigarro. Para de se aprisionar na cocaína, na maconha. Para de se aprisionar na pedra. Para de se aprisionar na mentira, no engano, na prostituição, na lascívia. Para de se aprisionar. Este mundo não te pertence, os prazeres deste mundo não te pertencem. E se na vida eterna não vai ter esses prazeres que você acha que é prazeres, por que que você está preso? Se liberte, a vida eterna te espera. Jesus não morreu por mim e por você, para que você morra eternamente, não. Jesus morreu por mim e por você, no meio da tempestade, para que eu e você, nós, tivéssemos e tenhamos a vida eterna. A vida eterna. Aleluia! Os discípulos passaram por várias tempestades, como também passaremos, mas o segredo é passar sempre no centro da vontade de Jesus, no centro da vontade de Jesus. Está uma tempestade lá fora, está ventando, está chovendo. Se nós sairmos daqui para lá, nós vamos nos molhar, não vamos? Nós vamos nos molhar. Sabe por que serve uma tempestade às vezes em nossas vidas? Para você se molhar da presença de Deus, para você se quebrantar na presença de Deus, para você entender. Oh Deus, nós queremos chamar a tua atenção. Nós queremos chamar a tua atenção, para eu e você entendermos que nós não somos nada sem Ele. Não chegaremos a lugar nenhum sem Ele no barco. Você precisa trazer Jesus no barco da tua vida. É tempo de nos molharmos. É tempo de nós ficarmos no centro da vontade de Jesus e não nas nossas vontades. Sabe, vou abrir um parênteses aqui. Na minha vontade, eu queria estar na praia com a família. Na minha vontade, eu queria estar passeando, visitando as minhas famílias, a família da minha esposa, numa cidade aí que tem várias cachoeiras. A minha vontade era isso. Levar a minha família para passear. Mas a vontade do Senhor para a minha vida esse ano, ela está aqui hoje pregando para você. Porque acima da minha vontade, precisa prevalecer a vontade dEle. Chegará um dia que eu vou ter condições de levar a minha família para passear. Mas eu tenho certeza que terá pessoas aqui também para cuidar da igreja. Para a igreja não ficar órfã e precisar de ser ministrada. Entende, igreja? O propósito na tua vida precisa ser maior do que as tuas vontades. Que o Espírito Santo nos conceda sabedoria, para não entrarmos em uma tempestade, por falta de obediência à voz do eterno Deus. Vou te dar um exemplo, que não sejamos Jonas, que passou por uma tempestade terrível, e por falta de obediência, passou por uma tempestade terrível. Você que lê Bíblia, eu não vou nem contar a história para nós ganhar tempo, mas se você quer saber o que aconteceu com Jonas, na sua casa, no seu devocional com Deus, tua Bíblia e lê o livro de Jonas e vê o que aconteceu com Jonas quando ele causou uma tempestade na vida dele por causa da desobediência a Deus. Que sejamos sempre, eu e você, nós, que através da obediência sejamos imitadores de Cristo. Você é imitador de Cristo? Você é imitador de Cristo? Então para de fazer fofoca no zap com o seu irmão, contra o seu irmão.
Você é imitador de Cristo? Para de falar da tua igreja no WhatsApp. Você é imitador de Cristo? Pare de falar contra o teu pastor, contra a família do teu pastor. Você é imitador de Cristo? Pare de falar da liderança dessa igreja. Você é imitador de Cristo? Pare de falar mal do irmão, da irmã. Fomos chamados para levantar. Se você não está disposto a levantar, ore por ele, 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 ore por ele. Ore por ele. Charamandei candabasurianderras. Churibideirahas. Sheikandalabas. Deus faz presente neste lugar. Deus faz presente neste lugar. Que sejamos imitadores de Cristo. Que o ano de 2021, sejamos juntos, eu, você, nós, a resposta para este bairro. Chega deste bairro ser conhecido como bairro de drogas, de prostituição, de lascívia, de mentira. Chega no nome de Jesus. Nós podemos mudar a história deste bairro, e nós vamos mudar. Tanto é que em janeiro nós já vamos começar a evangelizar este bairro, e nós vamos determinar, 2021 será um ano de céus abertos sobre este bairro. Se o seu filho se encontra nas drogas, ele vai sair das drogas. Se o seu filho se encontra na mentira, ele vai sair da mentira em nome de Jesus. Será um ano de céus abertos, e a sua família vai servir ao Senhor neste ano. Nós fomos chamados para isso. Vamos ser a resposta que esse bairro precisa. Jesus não vai vir aqui e descer do céu para fazer a obra. Não, Ele já fez. Mas Ele mandou eu e você, nós, para que fazêssemos o ide e fazei discípulos. Não vamos ser nós que vamos convencer, mas a nossa oração, o nosso jejum e o Espírito Santo de Deus o poder de mudar essa história. Mas para o Espírito Santo de Deus começar a agir, Ele precisa de mim, de você, de nós. Ele precisa de nós. 2021, que possamos ser juntos a resposta do céu em meio à tempestade, no nome de Jesus. Eu estou concluindo. Eu vou concluir dizendo, em meio à tempestade, que possamos correr cada vez mais próximo daqueles que têm o poder de cessar qualquer tempestade. Jesus Cristo de Nazaré. Quer cessar a tempestade? Quer cessar a tempestade? Lá, a Bíblia diz, fala, que Jesus estava dormindo. Eu não escrevi no esboço, tem que repetir no meu coração agora. Deus pede para dizer para alguém nessa noite, quer cessar a tempestade? Jesus ali estava dormindo fisicamente. Pare de dormir espiritualmente. Pare de dormir espiritualmente. Acorda espiritualmente para Ele, e verás a tempestade cessar. Porque a palavra diz, abra a boca e profetiza. Jesus cessou a tempestade, porque Jesus falou, aquieta-te, cala-te. E Jesus diz para o discípulo, porque tem tanta pouca fé. Mas a Bíblia diz, que aquele que crê em mim, fará a obra que eu faço, e ainda maiores fará. Sabe por que não cessou a tempestade na tua vida ainda? Porque você tem dormido espiritualmente falando. Desperta, em nome de Jesus. Chama nesta noite, Jesus Cristo de Nazaré. Eu preciso da unção sobre a minha vida.